Aí agora a gente vai continuar e eu vou falar de algumas perspectivas, né, em relação à Trindade, e depois a gente vai começar a fazer a nossa atividade, tá? Quem não conseguir, porque hoje as atividades estão um pouquinho maiores, se a gente não conseguir terminar hoje, aí vocês entregam que vocês terminarem aqui e o restante vocês me entregam na semana que vem, tá? A gente começar lá. Não, tudo bem, não tem problema. Aí, a gente falou, né, sobre a questão soberana de Deus, que Deus preserva, que Deus ele não é autor de pecado, que Deus ele é soberano, né? Tem até uma frase que diz assim: Deus é soberano, está no slide aí, mas eu não vou projetar agora não. Deus é soberano e pode usar todas as coisas, mesmo o pecado, para promover a sua vontade. Mas ele não aprova ou autoriza tudo que acontece, né? E aí a gente estava falando sobre a questão de, antes da gente ir para o intervalo, sobre Sara, né? Que ela toma uma atitude achando que ela resolveria uma questão, ela ajudaria Deus. Quando na verdade Deus já havia, né? Deus sabia de que tudo era possível, que poderia acontecer ali. Não precisa de ajuda, não precisa da nossa ajuda. Né? Ele é Deus sobre todas as coisas. E quando a gente olha um Deus, né, que é tão zeloso, um Deus que preserva, um Deus que cuida, lembra muito esse cuidado de Deus, lembra Deus como Pai, Deus como nosso Pai, né? E aí a gente tem falado também em nossos encontros sobre a Trindade. Então, Deus como Pai, Ele vai cuidar e zelar pela sua criação. E aí eu separei ali até uma frase que diz assim: o Pai, Ele lidera e governa, porque Ele é o Pai. Quando a gente pensa na instituição família, a gente, né, família hoje cristã, digamos assim, porque se a gente for falar do conceito de família fora, é totalmente diferente, né? Tem a diversidade, diversas famílias. Mas a gente olhando pela criação de Deus, o que Deus criou? O homem, a mulher, para terem filhos, não é isso? Então, o pai é o homem, a mulher é a mãe. Então, o pai, ele vai ser o quê? Dentro da criação e dentro da visão cristã, ele vai ser o líder aqui, dentro da casa. Até quando a gente estudou, né, a gente estava lendo lá em Gênesis, que após a queda, né, as consequências, quando o pecado passa a fazer parte do mundo, e uma das consequências que Deus coloca é o quê? Que a mulher ia ter filho, gerar, e o filho ia nascer com dor e tudo mais, e o homem ia trabalhar para prover o sustento de toda a família. Isso já está instituído lá em Gênesis. É claro que a gente hoje, numa sociedade totalmente capitalista, a gente precisa realmente hoje, todo mundo precisa trabalhar para gerir, para conseguir gerar, né? Fazer um capital de giro ali na família, mas quando a gente fala que o pai ele governa, é que ele coordena tudo aquilo ali. E Deus como pai, é ele que governa. Quando a gente olha para Deus como pai, é nesse significado, que ele vai estar governando, ele vai estar gerindo e organizando tudo. Até quando Jesus ele estava aqui, né, fazendo o seu ministério já terreno, já estava se espalhando as notícias, né, que tinha um homem que era Jesus e tudo mais. Até ele obedece ao Pai.
Ele subia ao monte para orar ao Pai. Né? Ele se submetia à vontade do Pai. E então, Jesus poderia muito bem não fazer nada daquilo. E mesmo ele se submete à vontade aí do Pai. E falando mais uma vez da Trindade, a gente vai ver que o Espírito Santo é o vínculo do quê? Do amor entre o Pai e o Filho. E na Bíblia, eles podem exercer algumas funções diferentes. Mas as funções são baseadas em quê? Em papéis de relacionamento dentro da Trindade. Então, o Pai, ele governa, o Filho obedece a esse Pai, e o Espírito Santo, ele vai o quê? Ele vai estar fazendo, né, essa união entre o Pai e o Filho, dentro da Trindade. E a Trindade, eu separei algumas perspectivas com relação a essa Trindade. E aí, essas perspectivas, a primeira é modalismo, que eu separei. O modalismo, ele vai ensinar o quê? Que Deus, ele se apresentou de 3 modos. São as linhas filosóficas, tá, gente? De 3 modos. Mas não existe eternamente como 3 pessoas. Pois somente Deus é um. É uma única pessoa. Ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. Modalismo. Já o saberianismo, ele vai dizer o seguinte, que existe uma noção que só existe uma pessoa divina. Deus, o Pai. E através do Pai vai ser manifestado, esse Pai ele vai se manifestar de 3 formas. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma pessoa que se transformou no decorrer da história. Vai ser os saberianismos vão defender que Deus, né, ele se configura em 3 e vai se transformar no decorrer da história. Professor, tá. Aí é uma dúvida com curiosidade. Como o Muralino fala que Deus é os 3, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, ou esse outro aí, o Sabralista, também fala que ele é os 3. Porém, ele vai se transformar no decorrer da história. Vai ser esse é o Deus que a gente fala dentro da Trindade? Pensa aí. E temos o outro também, outra perspectiva, que são as diversas perspectivas filosóficas e teológicas, tá? O subordinacionismo, que aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a essência de Deus, na essência de Deus, há 3 pessoas divinas, que coexiste num relacionamento hierárquico. Ou seja, existe uma hierarquia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com categorias diferentes, né? E nesse sistema hierárquico, a essência de Filho está subordinada e dependente do Pai. Já o Espírito Santo é subordinado ao quem? Tanto ao Pai como ao Filho. Então, a divindade do Filho e do Espírito é derivada do Pai e não é essencial. Não tem a essência do Pai. É tudo como se fosse separado, tá? Hierarquias mesmo. E a relação hierárquica implica que o Filho e o Espírito são inferiores ao Pai. Então, o Pai está lá em cima, e aí depois tem o Filho, depois tem o Espírito Santo. Tudo dentro de uma hierarquia. Um está em primeiro, outro em segundo, e um não pode submeter o outro, como se fosse 3, né? Separados. Agora, esse não se enquadra no nosso modelo, tá? Eu estou pensando nesse segundo, no sobrenome, porque ele
É os três, mas transforma no tempo. Mas aí, pensando no Novo Testamento, ele era o Espírito Santo, Deus. Mas o Novo Testamento era Jesus. Não foi uma transformação? Não, Ele veio como homem. não foi uma transformação. Quando você fala de transformar ao longo da história, é como se houvesse mudanças, que Deus ele não muda. Jesus ele foi enviado com uma promessa, filho dele, e está dentro da Trindade. Ele é Deus. Sim, é divino. Então, mas no Velho Testamento ele era Deus. Aí ele, no Novo Testamento, ele já veio como um homem. É mesmo uma É transformação. 100% homem e 100% Deus. Uhum. Jesus. Então, mas há uma transformação nisso. Ele continua, mas veio como homem. Uma mudança ali. Não houve mudança. Desde Gênesis, Jesus já estava. Façamos o homem, façamos. Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ali, desde o início do mundo, desde a criação do mundo. Já estava Jesus. Já estava. Só não falta uma diferença. Entendeu? Já estava, já existia. Entendeu? Então, não havia separação. Tá? Que nega a divindade de Cristo, é isso? Aí são as outras crenças, né? Que fala de trindade aí. Arianismo, que vai ser uma filosofia, gente, que vai ser muito recorrente na Grécia, principalmente ali onde Paulo está pregando o Evangelho, e aí por ir implantando as igrejas. Então o arianismo vai ser uma seita que vai totalmente contra ao Evangelho de Cristo que estava sendo pregado. Então, muitas cartas paulinas a essas igrejas vai ser questionando o arianismo, tá? Que é uma seita assim, muito forte e que vai enraizar mesmo em algumas igrejas, tá? E isso vai ficar claro nas cartas paulinas. Arianismo vai ensinar o quê? Que Cristo era apenas uma criatura, mas não um Deus eterno. Tudo que a gente falou hoje que é contrário, né? Não Deus eterno, que Cristo foi o primeiro a ser criado e criou as demais coisas. O arianismo também negou a divindade do Espírito Santo. Por que o arianismo ele vai ser muito forte nessas igrejas, né? Da Galácias, né? Gálatas, Corinto, igrejas de Corinto? Por quê? Porque eram regiões muito elitizadas, intelectualizadas. Então, e muito enraizada pelo judaísmo. Então, os judeus e os romanos, eles não queriam aceitar em nenhum momento que Cristo, que Jesus realmente era Filho de Deus, realmente era alguém divino, realmente veio libertar os seus. Então, o arianismo ele vai totalmente negar a divindade de Cristo, porque eles não aceitavam que Deus poderia vir encarnado na Terra como homem. Isso era uma blasfêmia muito grande para os humanos. Então, tem gente que não acredita que Cristo é Jesus. Que Jesus é apenas o quê? Um profeta. Testemunho de Jeová. Não só testemunho de Jeová, não, mas outras diversas religiões tiram essa divindade de Cristo. Então, os muçulmanos não acreditam que ele era um profeta, apenas um profeta. Né? Então, o arianismo ele vai questionar essa divindade, porque eles não quiseram aceitar que Cristo era o cabeça da igreja. Então, Paulo ele vai ser muito enfático nas suas cartas, né? A falar sobre Cristo, sobre o amor de Cristo. A gente vai ver quando a gente estiver estudando as cartas paulinas, né? Outra coisa também é o unitarianismo,
que vai negar a divindade de Cristo e declarar que ele era simplesmente um homem, até a sua ressurreição, como se tornou divino. Então, o unitarismo era o seguinte: enquanto Jesus esteve aqui na Terra pregando, era só o homem, não é? A parte divina não existiu. Quando ele ressuscita, aí sim, ele é um ser divino. A gente sabe que não, que ele é 100% homem e 100% Deus, né? E nega totalmente a questão da personalidade do Espírito Santo. Quando ele estava como homem, os milagres que ele fez como homem, será que você enxerga? Não enxerga, mas aí é o que eu estou falando. Era uma linha filosófica muito forte. Era um povo que conhecia o judaísmo, conhecia as leis judaicas, era um povo que estudava muito, eram os intelectuais, os filósofos, e acabava disseminando isso, ensinando isso. Porque se você cresce aprendendo sobre aquilo, dificilmente você vai conseguir ir de contra aquilo que você sempre aprendeu desde sempre. Sim. E aí vem dizer que existe um ser divino que veio, morreu, ressuscitou? Ah, não, né? Jesus Não que fala dentro das leis. É a gente que está enraizado com o Antigo Jesus Testamento. foi crucificado exatamente por causa disso, né? Por Mas eles eu não sei crerem lá. que Jesus era o Cristo, o Messias, né? Na verdade, era algo que já havia sido prometido mesmo, é uma promessa, né? O Sim, cumprimento mas de uma o promessa. povo naquela época ali, tanto que muitos induziam a Jesus, como tu está dizendo que tu é filho de Deus, né? Está blasfemando, os fariseus contestou muito. Os fariseus e os sacerdotes eram homens que eram considerados homens da lei. Por que o homem das leis? Porque eram homens que conheciam muito bem as leis judaicas. E eles queriam o quê? Preservar as leis judaicas. Muito enraizado ao tradicionalismo. Então, tudo que era contrário ao tradicionalismo e às leis judaicas, eles diziam que era blasfêmia. Eles diziam que estavam indo contra Deus. Como que esse homem que se veste como um comum, que é um comum, vai dizer que é filho de Deus? Sim. Que é o rei? Ele está indo contra César. Sim. Ele está indo contra as leis romanas. Isso não pode acontecer. E aí, por isso que ele também, o castigo, né, que permitiu que nós tivéssemos salvação, tinha que ser um castigo mais penoso para aquela época. E para aquele povo ali. Então, e vexatório mesmo, que era a crucificação. A morte de cruz para os romanos era um dos piores castigos e vexatórios que eles poderiam ter, que a sociedade tinha. Era para os bandidos mais perigosos, era a pena de morte mais elevada para os... Mas se esse pessoal que tinha a lei, né, e que ensinava sobre as leis de Moisés, né, sabiam que viria o Salvador, ou não? Os profetas. Não, esses que eu estou falando, não é que eles estão falando, mas eles acreditavam que o Salvador para eles, que viria em berço de ouro. Em berço de ouro? Em berço de ouro é uma expressão, mas o que eu estou querendo dizer, não viria como isso. Uma pessoa comum. Fosse um rei realmente, algo político, alguém que fosse da alta sociedade. E aí, Jesus não era. Jesus nasceu de quê? Jesus nasceu de uma mulher, de Maria, uma mulher comum, e de um homem, né? E foi gerada através do Espírito Santo, né? Foi concebida, né, através do Espírito Santo. Não houve ato sexual para a concepção ali de Jesus. Por isso a sua divindade, então, né? sabiam E aí, sim, sabiam da promessa, porque estudavam as leis. Porém, jamais poderia ser um comum, né? Eles acreditavam que o filho, né, o rei dos judeus, iria ser um rei terreno, com coroa, né? Como foram os reis também
Os Césars, né? Porque em Roma todos os reis eram chamados de Césares. Então eles achavam que ia ser o César. E a coroa do nosso Pai Então, por isso que em cima da cruz colocaram Rei dos Judeus. Porque Jesus, ele depois, né, que ele começa seu ministério, ele vai ser muito conhecido como Rei dos Judeus. Porque Jesus veio ao contrário de tudo aquilo que... Isso, ele não tinha lugar para ele nascer. Não havia lugar, porque era um momento de festa, era um momento que ia ter a celebração ali. Então, todas as estalagens estavam ocupadas. E aí não tinha lugar para ele nascer. Ele nasceu num lugar improvável. Sim. Né? Mas ele nasce num lugar improvável para ser o quê? Provável a todos. Acessível a todos. Imagina se Jesus... Ele nasce nesse berço de ouro, vem como César, né, como eles queriam, né, imaginava-se. Ele seria acessível a todos? Não. E o mais interessante é que Jesus, ele teve uma família normal, digamos assim, né? Sim. Tinha lá o José que vai ensinar o quê? José, ele tem a responsabilidade, e ele não nega isso para Jesus, de ensinar o que ele sabia, a sua prática manual, né? Ele era um carpinteiro, Jesus é um carpinteiro. Jesus é um carpinteiro. Mas carpinteiro por quê? Porque José o ensinou, o educou, né? Então, todo o caráter, todas as leis terrenas, tudo que foi ensinado para Jesus, os responsáveis foram Maria e José. Sim. Que ensinaram aqui o modo como se viver naquela sociedade. Então, tudo ele aprendeu, né? Para ser inserido ali socialmente. Só que tinha parte da divindade, 100% homem e 100% Deus. Mas ele precisava aprender, até mesmo para ser acessível a todo mundo. Então, Jesus, ele vai pregar, ele vai começar o seu ministério, fazer os sermões, não é à toa que ele vai falar em parábolas. Ele já conhecia todo o grupo, né, social, como que ele ia chegar a todos. A parábola, ela atendia a todos, tanto os intelectuais como os que não eram intelectualizados. Tanto os doutores da lei, né? Jesus ele não chegou a doutor da lei, ele era mestre. E falava para os doutores da lei, para os grandes homens, né? Até mesmo o Nicodemos, que fica tão admirado com tanta sabedoria, um grande sacerdote, todo mundo procurava Nicodemos. E aí ele acha curioso todos os feitos que estão acontecendo de um homem simples, mas que conseguia dialogar com todos, era acessível a todos. Eu acho que quando ele foi levado à cruz, eu acho que de uma certa forma, ele já sabia que eles estavam levando. Ele já sabia que essa morte, né? Ele já sabia que era Jesus. Desde que Jesus nasceu, gente, ele já sabia que ia passar por isso. A promessa está lá em Isaías, lá no Gênesis a gente leu hoje, né? Então Jesus, ele sabia da sua missão. Sim. E ele não fugiu da sua missão. Mesmo quando ele fala, afasta de mim esse cálice, Pai. Não é porque ele está querendo fugir, não é porque ele estava com depressão, não é porque ele estava, não. Mas é porque ele sabia do peso do pecado. Ia carregar que ia ser pesado. Sim. Então, assim, a promessa, Jesus ele sabia, ele tinha uma missão, e ele veio para cumprir essa missão e cumpriu a sua missão. Ele não ia deixar de cumprir a sua missão. E é isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá na carta aos Romanos, ele vai deixar isso muito bem claro.
Porque ele estava escrevendo para os seus pares, para pessoas, doutores da lei, pessoas que conheciam das leis, pessoas que conheciam da palavra, e ele tinha que o quê? Ele queria o quê? Fundamentar e defender realmente a teoria de que Cristo era o Filho de Deus. Então, tem outras perspectivas também, né, que eu até separei ali. E, deixa eu botar a posição. Gente, o Pai e o Filho. E aí a gente vai trazer no Antigo Testamento como o Pai e o Filho aparecem. Porque a gente acha que Jesus só aparece no Novo. E aí tem algumas passagens, né? Vamos lá. Êxodo 4:22. Êxodo 4:22. Logo perto de Gênesis, né? Êxodo é o segundo. Êxodo significa saída, né? 4:22. Na minha versão diz assim: então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Aqui, nessa parte, é quando Deus ele fala a Moisés, né, que ele vai precisar voltar para o Egito para libertar os seus. E aí, nessa parte específica, né, no 22, ele vai dizer a Moisés, né, Moisés ele questiona no 20, mas o que eu vou dizer quando eu chegar lá? Primeiro ele não quer ir, né? E fala que ele é pesado de palavras, né? Aí alguns teólogos dizem que ele era galo, que tinha dificuldade para falar. Mas aí Deus ele vai conduzindo ali Moisés, e aí ele fala que o povo de Israel é o primeiro filho. É o primeiro filho de Deus. Então, por isso que tinha essa responsabilidade, né, de libertar esse povo que estava lá sofrendo. E em Oséias 11, 1 também vai falar algo sobre isso. Oséias é profeta menor, tá? Oséias 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei meu filho. É isso? Espera aí. Mas é esse sim. Oséias 11, versículo 1. A minha versão diz assim: a respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Então ele está falando do povo de Israel que estava cativo lá no Egito. E é interessante que no capítulo 11 vai descrever sobre a desobediência do povo de Israel. Mas aí é interessante que Deus ele diz que ele amava, né? Ele ama seu primeiro filho. Israel é o seu primeiro filho, né? E estava lá na terra do Egito sofrendo, e ele envia Moisés para tirar o povo daquele sofrimento. O segundo é Deus é como um pai daquele que teme. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Versículo 13. Diz assim, esse salmo é de Davi, o salmo todo vai
dizer sobre a bondade de Deus. O pai tem compaixão do seu filho. Aí diz, como o pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Ai, que bonito, né? Muito bonito. Lindas, assim como o pai. Esse capítulo todo de Salmos é muito lindo. Muito lindo mesmo. Muito linda a vida do homem semelhante a uma relva, é isso? É muito lindo. Todo esse Salmo 3 fala sobre a bondade. Mas é isso, como o pai trata com bondade seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Então, todo mundo que teme ao Senhor, nós vamos ter o quê? Um pai bondoso. Deus é chamado nosso pai 3 vezes. Isaías 63, 16, 64, 8. Isaías 63, 16. 63? 16. Isaías 63, 16. Achei. Entretanto, tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece. Israel nos ignora. Tu, Senhor, é nosso pai. Desde a antiguidade, o teu nome é Redentor nosso. É o meu diz. Nós chamamos o nosso Salvador. Bem diferente. Mas é bem interessante. O 64, versículo 8 também vai falar sobre isso. 64, versículo 8 diz assim: Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Bonito também. Sim. Então, a gente vê como que é esse tratamento, né, de pai, filho, criação, como Deus nos criou, com todo cuidado. Outra coisa que ele vai falar, Deus se refere, né, a si mesmo como o pai de Israel 2 vezes, em Jeremias 3, 19 e 39. E a gente vai seguir. Tem uma frase aí que diz assim: isso significa que a paternidade de Deus é realmente uma ideia secundária do Antigo Testamento. Sempre está meio em segundo plano. Pai do povo de Israel, pai do mundo. Estes versículos ensinam que Deus é pai de Israel, mas não temos nenhum versículo no Antigo Testamento que ensina que Deus é pai de todas as pessoas. Por isso que os doutores das leis no Novo Testamento, como a gente vai ler, eles questionam essa questão. Eles vão questionar tudo isso, porque eles dominavam tudo, eles sabiam que só o povo de Israel era escolhido, só eles tinham direito à salvação. E aí eles vão questionar muito isso, né? A gente vai ver que o ministério de Paulo vai ser muito questionado com relação a isso. E ele vai fundamentando em Cristo, né? Esses questionamentos. Aí diz assim: todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. Deus é um Deus santo e que os seres humanos são pecadores que não são dignos de serem chamados filhos de Deus. É como os doutores da lei achavam. Se você não fosse um judeu, né? Se você fosse um gentio, você não tinha direito à salvação. A gente vai ler muito isso lá em Atos. Quando começa, né, a formação dos primeiros grupos cristãos, das primeiras igrejas, que ainda eram, né, ficavam escondidas por conta da perseguição. E aí é interessante que essa perseguição toda acontecia, a igreja ia crescendo, mas muitos questionamentos iam acontecendo. Poxa, mas o que a gente vai fazer? A gente deve falar aos gentios? Mas Deus é só para a gente, a salvação é só para a gente, porque a gente é filho de Deus. Que a relação de pai e filho no Antigo Testamento era essa. O que é ensinado, só os salvos, eram só o povo de Israel. Eram só eles. E aí Paulo vai construindo, não. Jesus, ele veio para todos. Deus, ele veio para todos. Gentios, judeus, todo mundo tem o direito à salvação. O profeta Paulo era né?
Escreveu muita coisa. Apóstolo, né? Apóstolo. É um profeta também, um pastor, um Foi discipulador, muito inteligente, cara. né? Um cara inteligente. Ah, mas aí você já estudou a origem dele? Por isso. Tem a ver com a origem dele lá, né? Ele era de Enfim, onde, gente? depois a gente vai estudar sobre ele, né? Sim. Nas cartas paulinas. E aí, a gente vai ver, vai entendendo, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai entendendo o porquê de tanto questionamento. Por que Jesus não podia curar no sábado? Por quê? Porque estava lá nas leis antigas. Não se podia fazer nada no sábado. Guarda o sábado, está nos 10 mandamentos, né? Guardar o sábado e tal. Então eles queriam o quê? Fazer-se cumprir as leis. Nada mais do que isso. Que Saulo também queria. Ele era foi um grande perseguidor, né? Ele passa de perseguidor para ser perseguido, né? Mas na verdade é porque ele queria, ele achava que todo aquele que falasse contrário ao que o judaísmo ensinava, estava indo contra Deus. Então, na verdade, a perseguição aos cristãos que Saulo fazia era uma perseguição às crenças que ele achava as blasfêmias, né? Ao que estava errado, que ele aprendeu que era errado. Então, na verdade, ele estava ali perseguindo pessoas que, ao ver dele, estavam tentando tirar a sociedade, ensinar algo errado para a sociedade. E aí, quando ele tem um encontro com Jesus, tem a metanoia na vida dele, e que é algo assim instantâneo, né? Tem gente que não se converte assim, mas com Paulo foi tudo muito assim. Acho que por causa do temperamento dele, né? Paulo foi virado aos 360 não, porque você volta para o mesmo ponto, 380, não, 180, acabou, e ninguém, tanto é que as pessoas duvidavam, ficavam com medo, não, eu, hein? Ananias está louco, esse homem persegue. Enfim, até provar, né? Mas é isso. E no Novo Testamento, a gente vai ver que acho que eu passei demais. No Novo Testamento, a gente já vai ver que Deus aparece como Pai diversas vezes, né? Por conta de Jesus. Aí a gente vai ver no Sermão do Monte, eu coloquei aí 17 vezes dentro lá, quando você for ler o Sermão do Monte de casa, você pode contar, vai aparecer a palavra Deus como Pai lá, fazendo referência. 250 vezes é isso? 17 vezes só no Sermão do Monte. Caramba! 250 vezes no Novo Testamento inteiro. Caramba! Tá? E cada livro do Novo Testamento, exceto terceira João, que não vai ter essa referência aí. E Jesus ele ainda ensina, né, a oração, modelo, e chama Deus como Pai. Né? Então agora a gente vai começar, eu vou deixar, a gente pode até falar de alguns pontos na próxima aula, a gente vai começar a fazer as nossas questões aqui, e quem não conseguir terminar, vai terminar em casa